Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje 1 Crônicas, capítulo 6, descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Anrão, Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abissua. Abissua gerou a Buque, Buque gerou a Uzi. Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, que gerou Aimaas. E Aimaas gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, e este é aquele que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou Amarias, que gerou Aitube, que gerou Zadok, que gerou Salum. E Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias. E Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadak. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei, e os filhos de Coate, Anrão, Isra, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari são Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, Getaraí, seu filho. E os filhos de Coate foram Aminadab, Coré, Assir, Eucana, Ebiasaf e Assir, Taate, Uriel, Uzias e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amasai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana, e os filhos de Samuel, Vasne, seu primogênito, e o segundo, Abias. E os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho, Simei, e seu filho Uzá. Seu filho Simeia, seu filho Ragias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, os filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, de Zerá, filho de Adaías, que foi filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Aanze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, o servo de Deus,
tinha ordenado. Estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abissua, seu filho Buque, Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias e seu filho Aitube, seu filho Zadoque, seu filho Aimaas. Estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Disseram-lhe, pois, a Hebrom na terra de Judá e aos arrabaldes que a rodeiam, porém o território de Judá e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, e aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio: Hebrom, Líbna e os seus arrabaldes, e Jatil e Estemoa e os seus arrabaldes, e Rilém e os seus arrabaldes, Debir e os teus arrabaldes, e Azã e os teus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as cidades pelas famílias foram 13 cidades. Mas aos filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Aser, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés em Bazã. E os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes, e deram-lhes por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, e da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram seus nomes. E quanto aos mais das famílias dos filhos de Coate, lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nos termos de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Joquimeão e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon com os seus arrabaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileã. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Deberate e os seus arrabaldes, e Ramote e Anem, e da tribo de Azer, Masal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes. E a Racoque e os seus arrabaldes, e a Reobe e os seus arrabaldes, e da tribo de Naftali, Quedes em Galileia, Hanom, Kiriatim e os seus arrabaldes. E os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, Arrimon e os seus arrabaldes, e Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, e Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e aos seus arrabaldes, e a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, e Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e aos seus arrabaldes, e a Jazer e a seus arrabaldes. E vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.